Se você já estudou ou viu algo sobre educação financeira, provavelmente já sabe que viver uma vida querendo parecer algo que você não é, gastando toda a sua renda ou até mais que sua renda, destrói com suas finanças pessoais. Porém, o que tem de mais comum hoje em dia é exatamente isso. Principalmente por conta das redes sociais com pessoas postando ostentação o tempo inteiro. Assim como diz no livro A Psicologia Financeira, gastar dinheiro para mostrar às outras pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Você certamente conhece alguém que ganha até menos que você, mas vive comprando coisas de rico, para aparentar ser rico. Isso acontece justamente porque a pessoa está em busca de validação externa. Quer que os outros olhem e pensem: olha, ela comprou o iPhone do ano. Olha, ele tá de carro zero agora. Como se quisesse provar algo para as pessoas, mas na maioria das vezes se endividando para isso. Falando para todo mundo que agora tá com carro zero, que tá com o celular do ano, sendo essas coisas o principal assunto da pessoa. Olha, eu faço esses exemplos extremos só para ficar mais fácil de entender, mas isso serve para tudo que você for pensar. Nós, seres humanos, temos essa tendência de querer ser aceito no grupo, de querer ser aceito socialmente e tudo mais. Mas muitos, ao invés de querer demonstrar isso trabalhando, estudando e progredindo de alguma forma profissionalmente ou financeiramente, preferem mostrar comprando futilidades que nem precisam e muitas vezes nem querem de verdade. E lembrando que eu não estou falando que educação financeira é você nunca ter carro e andar com o celular velho para sempre. E sim que temos que ter nossas prioridades e entender que para comprar coisas mais caras, precisamos ter o dinheiro para isso. Olha, por exemplo, muitos que ganham pouco mensalmente, em vez de poupar um dinheiro para comprar um curso que vai agregar no currículo, por exemplo, dando mais oportunidades de aumentar a renda, preferem entrar em parcelamentos de coisas que não são tão prioridades assim. Como é o caso de parcelar em 36 vezes o iPhone do ano. E lembrando que eu não tô demonizando o iPhone não, tá? E eu sei que para quem trabalha com celular e principalmente com a câmera, é muito melhor ter iPhone por conta da funcionalidade e tudo mais. Esse é um outro caso, podendo ser um instrumento de trabalho. Agora você entendeu o que é separar o que são as reais prioridades, né? No caso de alguém que se endivida para comprar um iPhone apenas por ter um iPhone, a pessoa está apenas acumulando dívidas de consumo, comprando algo que está longe de ser a prioridade dela. Se você ainda não tem nenhuma reserva de emergência, não entre em dívidas de consumo. Ou seja, não gaste no cartão de crédito com coisas fúteis, não entre em parcelamentos de supérfluos e por aí vai. Eu sei bem o que você pode estar pensando, mas eu não gasto para querer parecer para os outros, e mesmo assim não consigo organizar minhas finanças. Gasto sempre tudo que ganho. Bom, é aí que entra a tal da gratificação imediata, daquele pensamento do só se vive uma vez, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, vou viver o agora. Essa é uma resposta biológica que temos, advinda lá dos nossos ancestrais. Porque antigamente, nos tempos dos homens das cavernas, com a necessidade de caçar para comer e também se defender de predadores, tinham essa ideia de que no próximo dia podiam morrer a qualquer momento, sendo devorados por algum predador, por exemplo. Desta forma, tinham essa ideia da sobrevivência. Não tinham porquê de pensar a longo prazo. A vida era muito mais curta do que a de hoje em dia, que por sinal a expectativa de vida atualmente está sempre aumentando, tanto no Brasil quanto em diversos países do mundo. Lembrando aqui que estou falando da expectativa de vida. E estatisticamente, nós estamos vivendo mais do que antigamente. Mas como uma resposta biológica, hoje tendemos a pensar no curto prazo, pensando somente na gratificação imediata, de ir naquele restaurante caro mesmo sem ter dinheiro porque quer ir hoje, não pensando em primeiramente ter uma reserva de emergência, por exemplo, assim pagando no crédito e já se endividando para o próximo mês. Ou também querendo comprar um carro mesmo sem ter dinheiro para arcar com os custos, sempre com aquele pensamento: vou parcelar meu carro. Com o tempo as coisas vão melhorando e eu vou conseguir pagar as contas. Mas aí, quando você entende que ter educação financeira não é ser mão de vaca, e sim saber administrar o dinheiro que você tem e ter o equilíbrio, ao mesmo tempo que começa a ter maior tranquilidade por formar uma reserva de emergência e ter investimentos diversificados, você entendeu o que é pensar a médio e longo prazo. Mas não é tão simples assim. Como diz no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, ninguém nasce sabendo ler e escrever, mas somos ensinados. Ninguém nasce sabendo dirigir, mas somos ensinados. Agora, ninguém nasce sabendo lidar com o próprio dinheiro, mas não somos ensinados a isso. E é a mais pura verdade. A maioria dos atletas olímpicos fazem renúncias diariamente, de não comer besteiras, de dormir no horário correto, de treinar faça chuva ou faça sol, de não beber álcool, entre muitas outras renúncias. Para assim, quando chegar às Olimpíadas, por exemplo, alcançar o resultado, de conseguir chegar no pódio.
Inclusive, muitos fazem tudo isso e mesmo assim não conseguem pódio, mas continuam se empenhando para nos próximos 4 anos conseguir melhorar a colocação e assim vai. E essa constância não é diferente quando tratamos de finanças pessoais. Praticar educação financeira não é algo que fazemos uma vez no ano ou uma vez no mês. É para a vida toda. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A educação financeira deve ser praticada todos os dias. Muitas vezes começamos endividados, totalmente sem planejamento e com as contas completamente bagunçadas. Assim, começando a estudar sobre finanças pessoais, já entende que deve gastar menos do que ganhar, cortando gastos e buscando ganhar mais. Dessa forma, quitando algumas contas que estavam em atraso, continuando fazendo a mesma coisa durante meses, para que finalmente saia do negativo. Mas não acaba por aqui. O próximo passo é ir em busca da segurança financeira, de ter uma reserva de emergência de 6 meses do seu padrão de vida, por exemplo. Assim, depois de completá-la, já é hora de pensar nos investimentos de longo prazo para garantir a aposentadoria futuramente. E por aí vai, no meio dessa maratona vão aparecer situações da vida que exigirão que você forme uma reserva pessoal, de por exemplo separar um dinheiro para comprar um carro, separar um dinheiro para o casamento, ou dar entrada em uma casa e amortizar para acabar o financiamento mais rápido e pagar menos juros. Enfim, é uma maratona, e temos que saber administrar mesmo já tendo reserva de emergência completa e investimentos, que é principalmente nesse momento que a tentação vem. Temos que manter a constância de não gastar tudo que ganhar, e saber quais são as prioridades do momento. Porém, às vezes a pessoa começa a praticar educação financeira, mas continua querendo mostrar para os outros, falando sobre isso como se fosse superior. E é aí que entra o poder do silêncio nas finanças pessoais. É muito comum que assim que a pessoa começa a se inteirar sobre o mundo da educação financeira, se sinta melhor que os outros e comece a falar por aí. Eu já tenho reserva de emergência, tenho investimentos em fundos imobiliários e ações. A maioria das pessoas da minha idade só tem dívidas no cartão de crédito. E eu sei, é sim uma sensação muito boa estar com essa segurança financeira de ter reserva e investimentos. Porém, saiba viver de forma humilde e não saia por aí querendo falar para todo mundo que você tem milhares de reais investidos. Às vezes nos empolgamos e falamos sobre isso para pessoas que não estão interessadas no assunto. Porque é como todos nós sabemos, a maioria dos brasileiros se encontra em dívidas e gasta tudo que ganha mensalmente. Se você chegar e falar que tem nem que seja 10 mil reais na reserva de emergência para conhecidos do trabalho, para amigos ou familiares, já é motivo de inveja. E pior do que isso, muitos vão achar que você está nadando na grana e vão pedir dinheiro emprestado. É como diz também no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. Nunca empreste dinheiro para parente ou amigo. Isso será ruim para a relação, para você e para o amigo. E é a mais pura verdade. A pessoa que pede dinheiro emprestado para você só está pedindo porque se endividou, gastou acima do que podia ou não organizou as contas que tinha. Então, você emprestar dinheiro para ela vai ser mais uma dívida que ela vai fazer e muitas vezes desgastar completamente a relação de vocês. E é também por isso que falo que manter o silêncio e humildade é excelente para suas finanças pessoais, porque assim você continua aumentando sua reserva de emergência ou investimentos. Tem até uma frase do livro A Psicologia Financeira que diz o seguinte: a partir de um determinado nível de rendimentos, tudo que você precisa fazer é não alimentar seu ego. Com isso em mente, uma das formas de aumentar suas economias é aumentando sua humildade. Eu gosto tanto dessa frase que poderíamos resumir a educação financeira apenas nisso, porque é aquilo que já falei aqui no canal em outros vídeos, que na maioria das vezes a pessoa começa a ganhar mais mensalmente, já procura também aumentar o padrão de vida na mesma medida. Já compra um carro financiado mais caro, já compra uma casa nova, começa a frequentar lugares mais caros e por aí vai. Sem ter a humildade de viver um período da vida sem muitos luxos, com foco em aumentar seu patrimônio investido. Porque se você ganhava 3 mil e vivia com 3 mil, caso passe a ganhar 7 mil, consegue aumentar um pouco o padrão de vida e ainda investir uma boa quantia mensalmente. Que inclusive, ganhar mais tendo a ideia de investir mais mensalmente, faz seu patrimônio investido crescer muito mais rápido. Quando deixamos de gastar hoje para investir, pensando no amanhã, estamos comprando liberdade. É como diz no livro Os Segredos da Mente Milionária. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Poucos são os que têm essa disciplina de viver com menos do que ganham e que investem para o longo prazo. Dessa forma, a maioria vai te ver com maus olhos, com inveja, se você falar que tem tantos mil investidos. Então viva para você e não para os outros.
você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar que quitou suas dívidas, não precisa provar que está com 50 mil reais investidos, não precisa provar que já chegou na marca dos 100 mil e nem precisa provar que está com uma reserva de emergência completa. Apenas siga a maratona da educação financeira e curta o processo e cada fase que você passa. Inclusive, se você sente vontade de contar sua maratona da educação financeira até aqui, pode comentar aqui embaixo. Até porque todos que assistiram o vídeo até aqui, com certeza estão interessados no assunto de finanças pessoais. Então você comentando também é uma forma de incentivar quem está começando agora nesse mundo. Inclusive, eu falo bem sobre essa maratona de educação financeira neste vídeo que está aqui na tela, sobre os níveis de riqueza do livro Liberdade Financeira de Graham Sabatier. Tá bem didático e completo, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!